E o zagueiro que tá indo embora do Galo, o Pedro Abílio, atualiza tudo pra gente. Sinal eletrônico vai marcar 12h15, deu Galo e Cruzeiro. O Atlético faz o primeiro jogo na sua casa, na Arena MRV, Copa do Brasil. O Galo ainda tem Sul-Americana, ainda tem Brasileiro. Vai ser um segundo semestre daquele jeito, Abílio. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pedro. Daquele jeito, Tiagão. Boa tarde pra você, pro Simões, pra Nath, pra todo mundo no Rádio Esportes. O Atlético vive semana de Sul-Americana, mas claro, essa terça-feira muito especial pelo sorteio da Copa do Brasil. Já seria qualquer que fosse o adversário, mas com este clássico definido ainda mais quente. Nós amanhecemos com a informação, Thiago, de que o Atlético está em vias de receber uma proposta que deve vir de São Paulo, e a gente vai destacar aqui essa informação inicial. O tricolor paulista, com informações dos colegas lá em São Paulo, teria feito já uma proposta, mas o que apuramos há pouco em conjunto aqui na Itatiaia é que a proposta oficial ainda não foi efetuada. Mas o Igor Rabelo, zagueiro de 30 anos do Atlético, está na mira do tricolor, hein? Está na mira do São Paulo. Ele já, por outras vezes, eu me lembro que em 2022, melhor dizendo, o Igor Rabelo já esteve na mira do São Paulo. São 6 anos de Atlético, né? O Igor Rabelo chegou em janeiro de 2019, 204 partidas com a camisa do Atlético. As últimas, né, atuações, as aparições, que não são muitas nesta temporada, nos jogos no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, utilizado pelo Cuca para aquele sistema defensivo mais sólido que o Atlético utilizou para jogar contra o Flamengo na casa do adversário, ajudou o Atlético nessa classificação histórica às quartas de final da Copa do Brasil. Mas nesta temporada tem só 8 jogos e 4 partidas apenas no Campeonato Brasileiro, o que despertou naturalmente interesse de outras equipes. Afinal de contas, o Igor Rabelo está, além de tudo, em período de fim de contrato com o Atlético, né? Por mais que ainda não seja aquela situação de assinar um pré-contrato para reforçar outro clube no ano que vem, existe a condição de ser uma negociação um pouco mais acessível ou menos cara, já que o jogador está nos últimos meses de contrato e ainda não tinha recebido nenhuma sinalização do Atlético com relação a uma renovação contratual. Portanto, o que está acontecendo nesse instante? O Atlético treinando, finalizando agora lá na Cidade do Galo o treinamento. O Igor Rabelo participa normalmente da atividade de hoje, mas deve chegar nas próximas horas uma proposta oficial, e aí as diretorias de Atlético e São Paulo negociando pelo jogador. Outra situação de mercado, Thiago. A proposta que pode vir do futebol árabe para o Gustavo Scarpa. Nós já vamos falar sobre o camisa 10 do Atlético. Há pouco a gente acompanhou o Vitor, né, conversando com o Wellington Campos, e um pouco depois de falar com o Wellington, ele conversou com os amigos do GE na live que eles fizeram lá para o sorteio da Copa do Brasil e disse o seguinte: não chegou nenhuma proposta oficial do Al Tawon, tá? É a informação que a gente trouxe na semana passada, que o interesse é por parte do Pericles Chamusca, treinador brasileiro do time da Arábia Saudita, mas ainda não tem nenhuma proposta oficial pelo Gustavo Scarpa. Mas o Vitor diz que, pelo fato de ser muito versátil e ter sido determinante nos últimos jogos, o Atlético valoriza muito o Gustavo Scarpa. Vamos ver se vai dar negócio ou não. Essas duas situações, Scarpa que foi o primeiro jogador a reagir. A gente mostra para quem está nessa audiência de mais de 3 milhões no Itatiaia Oficial, para quem está no Itatiaia Esporte também no YouTube. Futebol é bom demais, disse o Gustavo Scarpa através de um post nos stories do Instagram. Ele que publicou ele compartilhou, na verdade, né, o post do Atlético falando sobre o adversário, o confronto entre Atlético e Cruzeiro. Futebol é bom demais. Chama! O Scarpinha tá empolgado, então tomara que ele esteja aqui no fim deste mês e no início de agosto para disputar as quartas da Copa do Brasil, Thiago. Agora sobre o Igor Rabelo. O Rabelo nunca foi, a não ser um período ali, 4, 5 meses, um titular absoluto do Atlético em todos esses anos em que ele esteve no Galo. Hoje, Nath Fiuza, faria falta o Igor Rabelo ao elenco? É uma peça de composição importante ou não? Dá espaço até no elenco para buscar uma outra peça, uma possível saída do Igor Rabelo para o São Paulo, hein, Nath?
Ô Thiago, você pontuou bem a questão de que o Igor Rabelo nunca conseguiu ser unanimidade, nem um titular absoluto, ainda que tenha tido oportunidades. É um cara que conhece muito o clube, né? Principalmente pelo tempo já de casa que ele tem. Eu acho que a questão do Igor Rabelo é na composição do elenco. Eu vejo o Igor Rabelo hoje como o melhor reserva ali da linha de zaga que o Atlético tem à sua disposição. O Lianco é o melhor dos defensores, faz uma dupla ali já muito encaixada com o Júnior Alonso, que tem suas características polivalências para jogar ali pelo lado esquerdo. Eles se compensam, né, de alguma forma, tem características que se complementam. E aí quando você olha para o banco de reservas, eu acho o Igor Rabelo o mais seguro que o próprio Vitor Hugo, o Ivan Roman ainda muito novo, o Rômulo já se despediu do clube, então acho que é uma preocupação neste sentido, já que a gente sabe, calendário apertado, muitas lesões, enfim, suspensão, são atletas que estão muito expostos dentro do jogo. Então, dentro da percepção de elenco, eu vejo um problema. Mas é a questão também que o Pedro falava, reta final de contrato, é a oportunidade do Atlético ter algum retorno financeiro também, com um jogador que tecnicamente nunca foi unanimidade. Então acho que se proposta for boa, é inevitável não vender. Ô Alexandre Simões, lembrando que ainda nem existe a proposta, né? O que tem ainda é um interesse do São Paulo, confirmado pelo Pedro Abílio, mas que não existe ainda uma proposta. Eu não sei se o São Paulo compraria o Rabelo, né? Vai despender de dinheiro para ter o Igor Rabelo. Talvez uma tentativa de tirá-lo por empréstimo, que o próprio Igor Rabelo precisa jogar, né? A carreira do Rabelo, não sei, Simões, apesar dos títulos com o Atlético, até aqui, ele começou muito bem no Botafogo, mas depois ficou meio no limbo, nas sombras, na Cidade do Galo, Simões. É interessante, né, o Thiago, o Igor Rabelo, que eu acho até que hoje é a primeira opção do Cuca, né? Eu não sei se isso é coisa, porque o Rômulo já saiu, o Roman, o Cuca deixou claro numa entrevista coletiva recente pós-jogo, né, de que pensa nele pro futuro, é um jogador ainda com idade de sub-20. O Vitor Hugo, indicação do Cuca, chegou e não aconteceu. Então o Igor Rabelo é a primeira opção do Atlético. Então, quer dizer, uma saída do Igor Rabelo obrigaria o Atlético a ir ao mercado para poder recompor essa questão da zaga, né? É essa história, né, Thiago? O jogador fica sem contrato, o Igor Rabelo vai estar aí, ele já teve uma renovação com o Galo, né? Porque ele chega em 2019. Em janeiro de 2019. Isso, ele conviveu também um bom tempo com lesões, né? Ele teve uma lesão de ligamento que tirou ele quase um ano aí do Atlético. Agora chegou com um cartaz muito grande, né? Porque chegou do Botafogo com a fama de general, né? Aquele zagueiro artilheiro, o xerifão. Tem 7 jogos pelo Galo. 7 gols, perdão. Isso. Que susto. Mas não conseguiu acontecer, né? Não conseguiu. Ruim, mas não é tanto assim. Mas é que 204 jogos em 6 anos é pouco também, né? Isso, é pouco. É um cenário pequeno. E não conseguiu acontecer, né? Você vê que o Natan foi o titular da zaga, o Atlético sempre buscando um zagueiro para poder, ou 2 zagueiros para poder formar a dupla. Eu nunca percebi o Igor Rabelo